Bom dia, nono ano. Vamos à nossa aula de hoje. Ao longo dessas aulas, no primeiro bimestre, nós vamos falar sobre os primeiros tempos de república, os primeiros tempos de Brasil República, certo? Na aula anterior, eu enviei um videozinho para vocês sobre a proclamação da República e na aula de hoje eu vou falar com vocês a respeito de alguns assuntos marcantes desses primeiros anos de República. Essa é a página de abertura do capítulo, certo? E aqui na primeira e na segunda página fala sobre o processo de proclamação. Quais eram os grupos que estavam contra o Dom Pedro II, que eram os cafeicultores, o exército, aquilo que vocês já viram no vídeo, tá? Então essa parte eu vou pular. E na aula de hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é a situação dos ex-escravizados após a abolição. Eles não ficaram numa situação tão boa após a abolição. Eles ganharam liberdade, mas só que essa liberdade ela veio com alguns problemas, que a gente já vai entender o que aconteceu, tá? No ano de 1888 foi abolida a escravidão, um ano antes de ser feita a proclamação da República, tá? E a única coisa que o governo brasileiro fez foi dar liberdade. Além de dar liberdade, eles não ajudaram os ex-escravizados em mais nada. Não ajudaram com educação, ou seja, com formação, com qualificação. Não ajudaram com emprego, não ajudaram com casa, não ajudaram com nada, tá? Então, esses ex-escravizados ficaram jogados na sociedade sem o auxílio do governo, em nenhum sentido. Aqui nesse texto fala até que muitos ex-escravizados continuaram trabalhando para o seu senhor, para o seu antigo senhor, porque não tinham emprego para eles, tá? Fala também que muitos foram morar na periferia das cidades e nas favelas, porque era o único lugar que eles conseguiam um terreno para fazer uma moradia para eles, tá? Vocês têm que entender que essas pessoas, elas passaram a vida toda sendo escravizadas. Então, elas não tinham dinheiro guardado, elas não tinham casa, elas não tinham estudo, elas não tinham emprego. Então, elas tiveram que se virar. E o texto aqui, ele vai trazer algumas alternativas que essas pessoas encontraram para sobreviver na sociedade. A primeira alternativa que elas encontraram foi fazer redes de solidariedade, ó, tá até aqui em negrito. Essas redes de solidariedade eram grupos que eles faziam entre eles, entre os ex-escravizados, e esses grupos se reuniam para promover eventos, para promover festas, para fazer quermesses. E aí eles vendiam comida, faziam rodas de samba e aí conseguiam ter algum lucro, algum dinheiro, tá? E com esse dinheiro eles se sustentavam, eles faziam as casas uns dos outros, eles conseguiam assistência médica, eles conseguiam pagar advogados, tá? Então eles se reuniam para conseguir dinheiro através desses eventos, através da venda de comidas, e aí isso conseguia ajudar eles de alguma forma, tá? Então, o primeiro exemplo de como os ex-escravizados conseguiam sobreviver a essa escravização, ou melhor, a essa vida após a abolição, foram as redes de solidariedade, tá? Outro exemplo de uma coisa que ajudou eles a sobreviver na sociedade foi a sua cultura. Quando a gente consegue expressar a nossa cultura, a gente se torna mais forte. E a cultura dos ex-escravizados, dos africanos, né, dos descendentes de africanos, era algo muito importante para eles. Então, manifestar a cultura, manifestar a sua religião, viver os seus hábitos culturais era algo que os deixava mais forte e fazia com que eles aguentassem as dificuldades da sociedade que tanto os escravizou e que agora não estava ajudando eles no pós-abolição, tá? Então, a cultura é o outro ponto que ajudou eles a sobreviver após a abolição. Outra coisa eram os jornais. Os jornais, eles também ajudavam bastante os afrodescendentes, alguns jornais, né? Por quê? Porque esses jornais, eles faziam críticas ao governo. Eles promoviam, na verdade, a cultura dos ex-escravizados, falavam bem da cultura deles e isso os deixava também felizes e faziam críticas ao governo pelo fato de o governo não ter ajudado essas pessoas em nada. Temos aqui o exemplo do Clarim da Alvorada. Clarim da Alvorada foi um dos importantes jornais da imprensa afrodescendente, organizado por José Correia Leite e Jaime de Aguiar.
Veiculado entre 1924 e 1932, o jornal tinha a função de formar a consciência política dos afrodescendentes, denunciando o racismo e reivindicando direitos dessa parcela da população. Então, os jornais ajudavam fortalecendo a luta desses ex-escravizados por melhores condições de vida na sociedade brasileira. E aqui temos uma informação importante a respeito da tia Ciata. A tia Ciata, ela foi uma líder religiosa afrodescendente também. Ela nasceu ainda na época da escravidão e morreu em 1924. A tia Ciata é importantíssimo que vocês conheçam ela, porque ela foi uma figura importante na história dos afrodescendentes, tá? Era na casa dela que aconteciam as reuniões e alguns estudiosos dizem que na casa dela foi o local onde nasceu o samba. O samba, que é uma música, é um estilo musical brasileiro que tem origem africana, tá? Então, sambistas, os primeiros sambistas, como por exemplo Pixinguinha, passaram pela casa dela. A casa dela era um centro onde se encontravam os ex-escravizados, onde eles podiam fazer suas danças, suas festas, manifestar sua religião. Ela própria era uma líder religiosa, ela era do candomblé, e a casa dela era um local de recepção, um local de harmonia, um local onde eles podiam praticar a sua cultura, tá? Podiam praticar sua religião, podiam fazer rodas de samba. A casa dela ficou muito conhecida, na verdade, pelas rodas de samba que aconteciam lá. Era até chamada de Pequena África, justamente por essas manifestações culturais, tá? O interessante é que na casa dela não havia só a presença de ex-escravizados, de afrodescendentes, mas também a presença de pessoas brancas que simpatizavam com essa causa, que apoiavam a causa dos afrodescendentes, que gostavam de samba, que gostavam da religião e tudo mais, certo? Aqui tem uma atividade que vocês vão fazer para treinar esse assunto de proclamação da República e de situação dos ex-escravizados após a abolição. Vocês vão fazer, só que vocês não vão me enviar. Essa é apenas uma atividade de treino, tá? Quando for nas próximas aulas, eu vou enviar uma atividade por meio de link sobre esse tema e essa atividade sim vocês vão fazer, tá? Não é para me enviar foto porque eu não tô conseguindo receber foto pelo meu celular hoje, tá? E aí vocês vão fazer só como treino, mas não precisa me enviar, tá? Mais pra frente eu vou fazer uma atividade sobre esse tema, que aí sim vai valer ponto e tudo mais, tá? Aí, para encerrar a aula de hoje, eu quero falar sobre um outro tema rapidinho, que é a Constituição, tá? Logo após a proclamação da República, foi feita uma nova Constituição. Tia, não me lembro o que é Constituição. Constituição é um conjunto de leis, um conjunto de direitos, um conjunto de deveres de um país, tá? É o documento principal de um país. É a Constituição que rege como o país deve funcionar. O Brasil teve sua primeira Constituição lá no primeiro reinado e a segunda Constituição é essa que nós vamos estudar agora, tá? Que foi feita logo após a proclamação da República. Foi necessário se fazer uma nova Constituição justamente porque a gente está inaugurando um novo período, tá? A gente está entrando na República, então precisava reformular muitas coisas. Por exemplo, uma coisa importante foi que finalizamos o poder moderador. Não tem mais poder moderador, não tem mais quarto poder, como tinha antes. Agora só são os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Outra coisa importante, não tem reeleição, tá? Nesses primeiros tempos de república. O presidente ele é eleito e ele só governa durante um mandato. Outra coisa importante, o Estado brasileiro vai se tornar laico. O que significa isso? Significa que ele não vai ter uma religião oficial. Antes ele tinha, tia? Antes ele tinha. Na época do Brasil Império, o Brasil ele tinha como religião oficial o catolicismo, tá? E agora, a partir da República, o Estado brasileiro não vai mais ter isso. Ele vai ser um Estado sem religião. Ou seja, é um Estado onde todas as religiões são bem-vindas e tudo mais. Outro ponto importante, logo aqui abaixo, de Estado laico, é que as eleições elas são com o voto aberto, ou seja, o voto não é secreto. Você fala o seu voto em voz alta e a pessoa lá computa o seu voto. Não é que nem hoje que você vai lá na urna e você anota o número e aí ninguém sabe que você votou. Não é assim. Antigamente, nessa época aqui, o voto era aberto, todo mundo sabia em quem você votava.
E por último, temos ali a questão de quem podia votar. A partir dessa Constituição fica decidido que só homens maiores de 21 anos e alfabetizados podem votar. Mulheres não entram, elas só vão entrar como cidadãs, né, como pessoas que podem votar só em 1934, tá? Só na outra Constituição. Aqui os cidadãos só são homens maiores de 21 anos e que saibam ler e escrever, que não sejam analfabetos, certo? O que muda da primeira Constituição? É que na primeira Constituição só podia votar quem tivesse a partir de uma determinada renda, ou seja, era o voto censitário. Aqui não. Aqui não importa se você é rico ou se você é pobre, você só precisa ser homem maior de 21 anos e alfabetizado. Então, se eu fosse destacar 4 mudanças que vieram com essa Constituição, eu destacaria para vocês. E escrevam no caderno para vocês não esquecerem. Fim do poder moderador, ou seja, fim do quarto poder. O Estado brasileiro torna-se laico, sem religião oficial. As pessoas que podem votar são homens maiores que 21 anos e alfabetizadas. E o voto era aberto, certo? Então, voto aberto, os cidadãos só são homens com mais de 21 anos e alfabetizados, o Estado é laico e chega ao fim o poder moderador. São as 4 coisas mais importantes dessa nossa nova Constituição de 1891, que é a nossa segunda Constituição. Ao longo da nossa história, nós teremos 7, certo? A de hoje, a que nós estamos hoje, é a 7ª Constituição. Ok, meus amores? A aula de hoje é isso. Façam essa atividade para treinar, mas não é para me enviar foto, certo? Na próxima aula, nós vamos continuar a partir dessa página.